mais essa nossa conversa de desenvolvimento humano e comportamental voltado para empresas, líderes e equipes. Mas hoje eu quero conversar, nós temos conversado, né, ultimamente sobre mapeamento comportamental. E hoje o nosso tema é quais são os nichos, as áreas de atuação aonde você usa o mapeamento comportamental. E essa é uma das grandes vantagens do mapeamento comportamental. O mapeamento comportamental ele é utilizado em basicamente todos os nichos, em todas as áreas de atuação, aonde você trabalha com desenvolvimento humano e comportamental. E por quê? Por que o mapeamento comportamental ele é utilizado e aplicado em basicamente todos os nichos? Porque sempre que você trabalha com processos de desenvolvimento, o primeiro, o primeiro passo para qualquer processo de desenvolvimento é o autoconhecimento. Só que aqui muitas vezes tem um erro, né, de muitos analistas comportamentais, que é fazer uma análise comportamental sem foco específico, sem fazer um mapeamento comportamental sem um foco específico, certo? E quando você domina realmente o mapeamento comportamental e todos os assessments, né, que compõem o mapeamento comportamental, você, a cada processo, você personaliza o seu mapeamento comportamental. Eu já falei aqui que quando a gente fala de mapeamento comportamental, nós estamos falando muito mais do que aplicar um DISC, ainda mais o DISC antigo, né? Quando eu falo de mapeamento comportamental, eu estou falando de você fazer realmente uma análise profunda, sustentada, aonde você utiliza de 4 a 6 assessments, certo? Quais são os assessments que um analista comportamental, um expert em análise comportamental, precisa dominar? Você precisa dominar o assessment de âncoras de carreira, o assessment de forças pessoais, o assessment de positividade e bem-estar, o assessment de, desculpa, de linguagem de valorização e reconhecimento, o assessment da tétrade do tempo e, claro, o DISC. Né? Mas vejam, o DISC é apenas uma parte, né, de um todo, ele não é o todo. Mas vamos lá, vamos para o nosso tema de hoje, que hoje a nossa live aqui vai ser mais curta, porque logo na sequência eu já estou entrando em mentoria. Vamos lá. Quais são os nichos? Né? Como eu disse, a análise comportamental, ela faz parte de qualquer nicho aonde você trabalha a questão do desenvolvimento comportamental. Por quê? Porque todo o processo de desenvolvimento comportamental, ele começa pelo autoconhecimento, só que um autoconhecimento focado, certo? Focado naquela área, naquela demanda, naquele objetivo do processo, certo? Não é uma análise comportamental solta. Mas vamos lá, quais são as áreas aonde se utiliza algumas áreas? Não vou conseguir falar todas aqui para vocês, né? Mas alguns nichos, algumas áreas aonde a gente utiliza o mapeamento comportamental em 100% dos casos. Vamos lá. Se você trabalha com carreiras, com transição, recolocação, vocacional, saber trabalhar com mapeamento comportamental, ele é básico. Por quê? Porque ele é a base do processo. A base do processo de uma transição de carreira passa pela identificação de forças pessoais, pela identificação das âncoras de carreira e, claro, do perfil comportamental. Mas vejam, não é só perfil comportamental, ok? Qual outro nicho onde se utiliza muito? Empresas, certo? Se você trabalha com empresas em treinamentos, mapeamentos, recrutamento e seleção, o mapeamento comportamental, ele é básico. Né? Sempre que você vai fazer um processo de desenvolvimento dentro de uma empresa, começar pelo mapeamento comportamental é um dos pilares que garante para você o sucesso do seu processo de desenvolvimento, seja ele individual ou em grupo. Porque dentro de empresas você vende o mapeamento comportamental tanto para líderes, né, individualmente,
quanto você vende também para mapeamento de equipes, mas sempre que você vai fazer um processo de desenvolvimento, você aplica o mapeamento comportamental do grupo para levantar realmente quais são as forças, as fortalezas e quais são os gaps, para que a partir daí você realmente possa fazer um trabalho de desenvolvimento efetivo. Na área de recrutamento e seleção, né? Reestruturação, são várias as áreas dentro de empresas, né? Quando você atua no nicho de empresas que você utiliza o mapeamento comportamental. Se você atua no nicho de autoconhecimento, né? Aqui eu nem preciso falar, você atua no nicho de autoconhecimento. Começar pelo mapeamento comportamental, né? E realmente saber fazer um mapeamento comportamental profundo, que avalie, que levante vários pontos do seu cliente, é fundamental. Se você trabalha com processos de autoconhecimento em grupo, quando você domina o mapeamento comportamental e o seu nicho é autoconhecimento, na verdade, autoconhecimento não é nicho, certo? Estou trazendo aqui porque muitos coaches, né, muitos profissionais colocam como nicho. Na verdade, autoconhecimento não é nicho, certo? Mas vamos lá, se você trabalha, você tem uma esteira de serviços focada no autoconhecimento. Dominar a metodologia do mapeamento comportamental, ela é básica, né? Ela é básica para qualquer processo que você vai fazer na sequência, ok? Vamos lá, um outro nicho onde dominar o mapeamento comportamental amplia e muito a sua atuação e é básico também, relacionamento interpessoal. Se você trabalha com qualquer nicho dentro do relacionamento interpessoal, certo? O mapeamento comportamental, ele é o primeiro passo, certo? Por exemplo, se você trabalha com conflitos, saber fazer um mapeamento comportamental e ter os assessments, né, é fundamental para o processo. Na verdade, todo o processo de mapeamento comportamental, ele acelera os processos de desenvolvimento, certo? Então, quando você está trabalhando com relacionamento interpessoal, né, esse é seu nicho, se esse é o seu foco de atuação, dominar os assessments, a metodologia, ela é fundamental, por quê? Porque isso te permite tanto trabalhar no individual quanto em grupo, além de abrir várias possibilidades, como, por exemplo, né, trabalhar com conflitos. Nós temos um workshop que a gente chama de inteligência relacional, que você utiliza sempre, e este workshop, ele é em cima dos assessments, certo? Quando você realiza um workshop de inteligência relacional, sempre que você quer trabalhar com um grupo, a melhoria de relacionamento. Então, isso vale para famílias, isso vale para casais, isto vale para empresas, isto vale para a comunidade, quer dizer, relacionamento interpessoal, ele está posto em todas as áreas da nossa vida. Só que nós só melhoramos o relacionamento interpessoal quando eu me conheço, conheço o outro. Não somente em termos de perfil, certo? Em todos os outros aspectos, porque isso faz com que os relacionamentos melhorem, os conflitos melhorem, a resolução de conflitos se torne muito mais fácil, ok? Vamos lá, o que mais? Qual outro nicho? Liderança, claro, né? Você não tem como desenvolver um líder sem começar pelo autoconhecimento, mas quem me acompanha aqui sabe, né, que o autoconhecimento, quando a gente fala de autoconhecimento dentro de empresas e para líderes, não é o autoconhecimento do life coach, certo? Não é. É um autoconhecimento focado nas questões profissionais. Quando você vai trabalhar com liderança, não tem como você não trabalhar a questão dos estilos de liderança, das forças deste líder, né? De quais são as suas âncoras para que ele possa aproveitar mais, quais são as suas linguagens de valorização e reconhecimento, por quê? Porque é bem provável que ele utilize a sua linguagem com a sua equipe. E para ele melhorar feedback, ele precisa entender a questão, né, o aspecto das linguagens de valorização e reconhecimento.
Um outro nicho, aonde o mapeamento comportamental, ele é sempre o primeiro passo, é no empreendedorismo, se você trabalha com empreendedores. Saiba que dominar o mapeamento comportamental pode ser o primeiro produto que você vai vender para os empreendedores. Tem uma pesquisa do Sebrae, né, que ela fala que as microempresas elas quebram, né? Um grande percentual quebra nos primeiros 5 meses, nos primeiros 5 anos, desculpa, por 3 motivos básicos, certo? Sendo que um desses motivos é o comportamento do empreendedor. E para o empreendedor entender o seu comportamento, começa pelo mapeamento, certo? Começa pelo mapeamento, pelo seu mapeamento comportamental. Por ele identificar, né? Porque muitas vezes o empreendedor, ele monta o seu negócio por um motivo, né? Mas muitas vezes, como ele não conhece as suas forças, como ele não conhece as suas âncoras, ele não utiliza isso a seu favor, a favor do seu negócio, a favor da alavancagem do seu empreendimento. Outro nicho, aonde nós utilizamos e muito, né? A análise, o mapeamento comportamental é para quem trabalha com casais. Se você trabalha com casais, saiba que dominar 4 assessments, certo? 4 assessments. Você dominar, claro, o DISC, só que aqui é o DISC com feedback, novamente, certo? Porque muitas vezes a percepção das pessoas está distorcida, ok? Você trabalhar, você aplicar, né, num workshop de casais, num processo de casais, de desenvolvimento de casais, ou com um cliente seu que tem uma demanda relacional, né, com filhos, com o esposo, né, com a esposa, enfim, né, nos seus relacionamentos pessoais. Você aplicar, por exemplo, você fazer um workshop de casais trabalhando linguagens de valorização e reconhecimento para que os casais possam entender que eles se sentem valorizados e reconhecidos por questões diferentes. Você aplicar âncoras de carreira no casal. Então, você diz assim, por que âncoras de carreira, Liana, no casal? Por quê? Porque geralmente os casais, né, ambos, têm atuações profissionais, certo? E eles se motivam de formas diferentes. E quando o casal, um não entende a âncora do outro, muitas vezes não entende o porquê aquela pessoa age daquela forma. Por exemplo, né? Você tem, né, um dos membros do casal, seja o homem ou a mulher, né? Que ele tem como a grande âncora de carreira dele o puro desafio. É uma pessoa que vai estar sempre buscando desafios. E daqui um pouco, o outro, a âncora dele é de segurança e estabilidade. Não tenha dúvida que vão ter muitos conflitos, mas muitos conflitos por quê? Porque um não entende como é que o outro funciona. E a gente sabe que uma área da vida afeta as outras. Então, quando você está trabalhando com casais, você dominar as linguagens de valorização e reconhecimento, você dominar âncoras de carreira e forças pessoais, e claro, perfil comportamental também, mas veja, novamente, eu estou batendo isso com vocês, pessoal, porque a grande maioria dos analistas acha que é só diz, que não diz, que é apenas vejam. Nesse exemplo de casais que eu dei para vocês, um workshop, um trabalho de desenvolvimento de casais envolve 4 assessments. E os outros 3 são tão ou até mais importantes que o próprio DISC. Certo? Então vamos lá, relacionei aqui para vocês alguns nichos. Esse é apenas alguns nichos, de todos os quais você pode utilizar o mapeamento comportamental. Na verdade, o mapeamento comportamental, ele entra em qualquer área aonde você trabalha com desenvolvimento e mudança comportamental. Porque para mudar o comportamento ou para
Se trabalhar no desenvolvimento, o primeiro passo é o autoconhecimento, mas um autoconhecimento profundo, diferenciado, ok? Então, hoje, este era o nosso tema, né? Quais são os nichos, ou pelo menos alguns dos nichos. Que, como eu disse, o mapeamento comportamental você aplica em basicamente todos os nichos. Qualquer nicho, qualquer área que você trabalhe com mudança de comportamento e você trabalhe com desenvolvimento, o mapeamento comportamental é sempre o primeiro passo. Sempre. Você vai ter muito mais resultados. Você acelera o processo. Quando você não faz um mapeamento comportamental, no início dos processos de desenvolvimento, a chance do processo de desenvolvimento não ser tão efetivo ou demorar mais é muito grande. E a gente sabe que a questão do tempo, né, é uma questão presente, tanto na vida pessoal quanto profissional. Inclusive, se você realmente domina os acessos, este é um outro workshop extremamente demandado, que é o workshop de gestão do tempo. Mas não apenas você falando sobre a questão de tempo e administração de tempo, como é que isso funciona, e sim através de um acesso, aonde a pessoa reconhece como é que ela está gerindo o seu tempo e quais são as áreas que ela está colocando muito tempo ou colocando pouco tempo e qual o impacto disso na sua produtividade, na sua qualidade de vida, ok? Vamos lá, deixa eu aproveitar e fazer um convite aqui para vocês, né? Essa semana estamos falando a semana inteira sobre mapeamento comportamental. Semana que vem, dia 3, 4 e 5, estarei fazendo um workshop específico sobre mapeamento, análise comportamental, certo? O nome do workshop é Master Analista Comportamental, uma visão muito além do disso, aonde nós vamos poder aprofundar e você vai poder conhecer a fundo estratégias, como que é realmente o mapeamento mais atual que a gente tem hoje no mercado, como é que funciona um processo de mapeamento, qual é a estrutura, né, de uma devolutiva. Eu disse para vocês que as nossas devolutivas, elas geralmente, dentro da nossa metodologia, é entre 4 a 5 sessões. Você vai ter a oportunidade de conhecer todos os acessos, inclusive fazer alguns acessos, né, para você olhar para você, para o seu negócio. Vamos conversar sobre estratégias de vendas, né? De estratégias diferenciadas de venda. Vamos estar falando sobre o mercado e todas as possibilidades de quem realmente é um Master Analista Comportamental. Fica aqui meu convite. Para participar, precisa se inscrever. São 3 dias de workshop, em torno de 2 horas cada dia, certo? Vai ser terça, quarta e quinta da semana que vem. Mas para participar, você tem que se inscrever, porque vai ser num ambiente fechado. Não vai ser nem aqui pelo Insta, nem pelo Face. Porque vocês vão ter a oportunidade de me perguntar, de interagir comigo. Eu vou passar, nós vamos aprofundar muito conteúdo, certo? Muito, nós vamos colocar uma lupa sobre o mercado, possibilidades, o próprio mapeamento e todas as possibilidades e estratégias de venda. Então, se você realmente quer aproveitar essa grande oportunidade que tem no mercado, este é um serviço que neste momento mais está sendo vendido. Deixa eu contar uma aqui para vocês. Ontem mesmo, uma Master Analista Comportamental entrou em contato comigo, porque ela está fechando um projeto com uma empresa. Sabe de quantos mapeamentos comportamentais? 50. 50 mapeamentos comportamentais. E sabe como é que ela foi a escolhida? Né? Eu achei muito interessante o processo que essa empresa fez, né? Ela convidou, né, entrou em contato, enfim, né, com vários desenvolvedores, né, formadores de líderes. E a forma que a empresa escolheu foi, cada empresa fez a devolutiva para 2 líderes, eu não me lembro, acho que foram 2 líderes, certo? E os líderes escolheram, certo? Por que que esta coach, por que que esta analista, esta master analista ganhou? Porque ela foi completamente diferenciada. Todos os demais estavam dando devolutiva de disco.
ela estava dando uma devolutiva de mapeamento comportamental e ela fechou 50 mapeamentos na empresa, num valor de R$ 1.500 cada um. E isto vai gerar todo o processo de desenvolvimento na sequência. Você tem ideia do que isso significa? E você sabia que você pode fazer isso? Claro, se você realmente souber trabalhar com mapeamento comportamental e não ser apenas um analista de uma ferramenta só, ainda de uma ferramenta no modelo antigo, ok? Então, se você quer também poder ter esse tipo de possibilidade, fica aqui o meu convite para você participar do workshop Master Analista Comportamental que acontece semana que vem, dia 3, 4 e 5. Para isso, basta você ir no link aqui da bio e se inscrever, ok? Então, nos encontramos amanhã, às 8 horas, para nós continuarmos conversando sobre este grande serviço. Que se você realmente quer alavancar a sua carreira, e este é um grande serviço para quem está começando e para quem já está no mercado, amanhã nós continuamos conversando. Combinado? Um grande abraço, um ótimo dia. Corre lá, se inscreve para o workshop, porque as vagas são limitadas. Um grande abraço, tchau.